Olá pessoal, eu sou a professora Liliane e hoje vamos falar sobre operações matemáticas. As duas habilidades são essas. Primeira, solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais, escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos nele envolvido, com ou sem uso de calculadora. Segundo, reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Definição de adição no dicionário: ação de adicionar ou de acrescentar alguma coisa. Soma, operação que acrescenta quantidades. O significado das operações. A adição, ela tem a ideia de juntar. Marcos tem 8 bolinhas e João tem 5. Quantas bolinhas os dois têm junto? Então, agora eu vou juntar o que Marcos tem com o que João tem. Então, fica 8 mais 5 igual 13 bolinhas. A adição também tem a ideia de acrescentar. Marcos tinha 8 bolinhas e ganhou mais 5 de sua tia. Com quantas bolinhas ficou? Ideia de acrescentar. Vou colocar 8 que Marcos tinha, mais 5 que ganhou da sua tia. Ficou também com 13 bolinhas. Agora, subtração no dicionário. Diminuição. Operação matemática em que é possível encontrar uma quantidade diminuindo um número por outro. Furto ou fraude, ação de se apossar de algo que não lhe pertence. Subtração. Significado dessa operação: ideia subtrativa, tirar. Marcelo tinha 8 figurinhas e perdeu 5 no jogo. Ele tinha 8 e perdeu 5. 8 menos 5, então ele ficou com 3 figurinhas. Ideia aditiva. Quanto falta? Marcelo já leu 20 das 80 páginas do livro. Quantas ainda precisa ler? Quanto falta para ler ainda? 80 páginas do livro menos 20 que ele já leu. Então, ele precisa ler ainda 60 páginas. Ideia comparativa. Quantos a mais ou a menos? 5 tem 3 a mais que 2. Então, eu tenho que fazer o quê? 5 menos 2, 3. Ok? Multiplicação. Aumento em número, a multiplicação dos seres. Matemática, operação cuja finalidade, sendo dados dois números, um chamado multiplicando o outro. Significados da multiplicação. Adição de parcelas iguais. O que é 4 vezes o 3? É 4 mais 4 mais 4, que vai dar quanto? 12. Então, a multiplicação é a soma das parcelas iguais. 4 vezes o 3, eu tenho 4 mais 4 mais 4. Ideia combinatória. 6 sabores de sorvete com 3 coberturas diferentes. Quantas possibilidades de sorvete eu vou ter? Eu tenho 6 sabores de sorvete com 3 de cobertura. Então, 6 sorvete vezes o 3 coberturas. Então, eu tenho 18 possibilidades de tomar esse sorvete.
Divisão. Significado: ação ou resultado de dividir. Separação. Ação de repartir, distribuir, partilhar. Repartição, distribuição, partilha. O significado da divisão na ideia de repartir. Tenho 24 balas para distribuir entre 3 crianças. Quantas balas cada criança receberá? Eu tenho 24, vou dividir por 3. 24 dividido por 3 dá 8 balas para cada uma. Ideia de medida. Quantos pacotes com 3 figurinhas podem ser feitos a partir de 24 figurinhas? Então, eu tenho 24 figurinhas e eu quero colocar em 3 pacotes. Então, eu vou pegar a quantidade da minha figurinha, dividir nos 3 pacotes, vai dar 8 figurinhas em cada pacote. Agora aqui, a gente tem uma tabela do quê? Do significado de cada operação. O significado da adição pode ser de acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar e ao todo. Tudo isso aqui é o que? É adição. Subtração. O significado no problema pode vir subtrair, tirar, perder, diferença, a diferença, o resto, diminuir, emprestar, menos, a mais, dar e gastar. Multiplicação. Multiplicar, dobro, dobrar, triplo, triplicar, quádruplo, quíntuplo, vezes, produto e ao todo. E a divisão pode ser repartir, dividir, distribuir, parcelar, quociente, rasgar, colocar e metade. Bons estudos e Deus abençoe.